Podcast VMS. O podcast do VMS Advogados, com atualizações jurídicas, comentado pelo nosso time de especialistas. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast VMS Advogados. Eu sou Stephanie Aurélio, jornalista e coordenadora de comunicação e marketing no escritório Veríssimo Moreira e Simas Advogados. Hoje o nosso bate-papo é sobre a imprescritibilidade ambiental. E para esclarecer todos os pontos sobre este tema, eu trouxe a coordenadora da equipe do Direito Público do VMS Advogados, a doutora Luísa Santos, e o advogado da equipe, especialista em Direito Ambiental e Minerário, doutor Rafael Mesquita. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, prazerão estar aqui de novo. Novamente, um prazer enorme estar aqui podendo falar um pouco mais sobre temas tão relevantes do direito. E já tinha um tempo que vocês não vinham, né? Então, eu estava com saudade. Já estava na hora de voltarmos a falar sobre esse tema, falar sobre o direito público e agora sobre o direito ambiental e minerário também, falar sobre esse tema que é importante. Para a gente começar todo mundo na mesma página, vamos começar sobre o que é a prescrição no contexto jurídico. Então, a prescrição, ela é um tema que atravessa todas as áreas do direito. Então, se a gente estiver falando de direito ambiental, mas também de direito administrativo, tributário, civil, todas as áreas penal, todas as áreas do direito vão ter esse instituto, que é a prescrição. O que é isso? É quando a pessoa perde o direito pela inércia. Então, quando você adquire um direito, seja um direito de cobrança, seja um direito que você tem em relação a obter alguma coisa, todo esse direito que você tem um prazo para que você possa cobrar esse direito em juízo, né? Então, você só pode pedir para o judiciário que o judiciário te ajude a fazer valer esse direito por um prazo específico. E o prazo específico da prescrição geralmente é de 5 anos, mas varia de acordo com o tema que a gente está falando. A prescrição, ela é um instituto jurídico muito antigo, tá? E ela vem, sim, né, desde que a gente tem o desenvolvimento do direito moderno, ela sempre está acompanhando o desenvolvimento do direito moderno, mas no ordenamento jurídico brasileiro em específico, ela está disposta, ela está ancorada em 2 princípios principais, que é a segurança jurídica e o princípio da duração razoável do processo. O princípio da duração razoável do processo está no inciso 78 do artigo 5º da Constituição, justamente porque é um direito da pessoa que um processo judicial ele não se alongue para o resto da vida. Acho que todo mundo tem conhecimento daqueles processos judiciais intermináveis, aquilo vira uma fonte de sofrimento para a pessoa, e isso faz com que o direito ele tenha uma série de limitações para você ter o direito, né, para você poder cobrar esse direito. Então, não é só que o processo tem uma duração razoável, é que você não pode passar a vida inteira meio que com uma espada pendendo na sua cabeça, esperando o momento que aquilo ali vai acabar gerando um problema para você, né? E isso está disposto no artigo 5º, mas ele também é um direito humano fundamental, né? E por isso que a gente fala que o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, ele fala também no artigo 8º, inciso 1º, que o processo ele tem que ter uma duração razoável. E a parte central disso é o Instituto da Prescrição. No Código Civil, né, que é o que a gente vai, inclusive, aplicar de certa forma no direito público, no artigo 189, ele fala que violado o direito nasce para titular a pretensão, que se extingue pela prescrição. Então, se eu tenho uma violação de direito ou se eu adquiro um direito de alguma forma, eu só posso pedir que o judiciário me acuda antes do direito prescrever. E a gente está falando isso e geralmente as pessoas pensam em uma questão que é geralmente de cobrança, né? Tipo, eu tenho um direito, uma cobrança, etc. Mas isso também se aplica ao Estado. A administração, ela também tem um prazo para que ela possa cobrar multas, para que ela possa aplicar sanções, para que ela possa atuar no âmbito de atuação dela, que é o que a gente chama do poder de polícia, que é a função fiscalizadora da administração. Ela tem um prazo também para exercer isso, justamente porque o direito é a forma máxima de controle da ação do Estado. Então, o Estado ele não pode ficar o resto da vida pendendo isso em cima das pessoas, para que as pessoas vivam perpetuamente com medo da atuação estatal, da fiscalização do Estado. Então, o Estado, a prescrição, ela também se aplica
ao Estado, né? E aí, por isso que ela fica tão importante no direito público e por isso que ela é tão importante no direito ambiental. Vocês podem explicar qual a importância e o impacto deste instituto? Então, tem uma máxima que a gente aprende, que é o direito não socorre aos que dormem, né? E o que que acontece? Quando a gente está falando do Instituto da Prescrição no geral, a gente está falando, de novo, de segurança jurídica, ou seja, eu sei que o meu processo tem que ter uma duração razoável e eu sei que não vai possível se cobrar uma dívida de 15, 20 anos atrás, sendo que isso nunca foi cobrado antes, então eu tenho uma segurança jurídica. Isso não significa que as coisas não podem ter outros impactos, né? E eu acho que é importante a gente marcar isso, porque as consequências das nossas escolhas, as consequências dos atos jurídicos, elas permanecem. A única coisa que acontece com a prescrição é: eu não posso ir no judiciário cobrar isso, eu não posso entrar com uma ação para cobrar isso. Mas existem outras consequências, consequências sociais, consequências, quando a gente está falando de dívidas, consequências em crédito e etc., que é importante a gente delimitar, que a gente está sempre falando aqui no âmbito do judiciário, tá? Então, isso faz com que as pessoas tenham mais segurança na forma de tratar com o Estado. E isso faz com que as pessoas tenham mais segurança na forma de tratar umas com as outras. Quando a gente tem clareza no tratar tanto com o Estado quanto outras pessoas, a gente tem relações mais fáceis, a gente tem custos menores de operação, e a gente tem um balanço entre a necessidade e o exercício do poder punitivo do Estado, que é necessário. Então, a gente tem uma pressão sobre o Estado para que o Estado cumpra os próprios prazos e que não deixe passar indefinidamente essas sanções e essas infrações. E a gente, por outro lado, também tem uma pressão sobre os administrados de que eles não exerçam essas coisas de forma equivocada, porque eles sabem que existe um prazo que o Estado pode cobrar eles dentro da infração que foi cometida. Então, quando a gente fala o direito não socorrem aos que dormem, é justamente no sentido de a gente não pode dormir no ponto, né? Se a gente tem um direito, a gente tem que empreender os esforços que a gente tem para poder cobrar. E a gente tem um prazo para fazer isso, para se organizar, juntar provas e etc. Ao mesmo tempo, o Estado também não pode deixar para a última hora para poder fazer valer a ação fiscalizadora para manter as condições de vida que o Estado tem a função de manter. Então, o Instituto da Prescrição, ele é uma balança e ele faz com que as relações, e aí, de novo, no âmbito do direito ambiental e direito público, ele faz com que as relações entre Estado e administrado, elas sejam bem balanceadas, ela dá condições, ela afirma as regras do jogo e faz com que as pessoas possam se planejar de acordo, né? E planejar os seus próximos passos, e aí falando no sentido da operação de empresas, de empreendedores, que eles possam também planejar a sua operação de forma a diminuir custos e maximizar os produtos e a lucratividade que eles possuem. Ninguém quer perder por WO também, Não, né? com certeza. Com certeza. É interessante até complementar também essa questão que a Luísa falou dessa balança, de como que é necessário, então, se motivar a pessoa a buscar seu direito com celeridade, né? Ser diligente nisso, porque o tempo vai passando, os documentos comprobatórios vão se perdendo, as testemunhas vão se esquecendo de detalhes, etc. Então, tudo isso que poderia alimentar, né, dar subsídio para o processo, vai se perdendo ao longo do tempo e pode acabar dificultando o prosseguimento do processo. Então, essa questão do tempo para a parte instrutória do processo também é muito relevante. Então, gera essa questão de gerar a necessidade de ser diligente e também de evitar que um processo se arraste por muitos anos e isso gere um mal-estar mesmo na pessoa, aquela pressão. Poxa, será que amanhã vão entrar com um processo contra mim, etc. Enfim, é apenas uma questão prática mesmo que esse instituto traz. E aí a gente pode dar diversos exemplos, a própria Luísa trouxe muito bem ali alguns. A gente lembra da questão da área penal, onde a pessoa comete um crime e depois de 20 anos pode ter prescrito. Imagina se não fosse assim. A pessoa já teria se tornado outra pessoa e ainda ia ficar com medo de, nossa, será que amanhã vão bater na minha porta e me citar para um processo? Enfim, tem questões também patrimoniais, igual empresta um valor, a pessoa está me devendo ali, e aí eu falo, deixa para lá. Aí passa ali uns 10 anos e fala, quer saber, agora eu estou precisando.
aí eu vou atrás daquela pessoa que já nem está preparada financeiramente, já esqueceu, já não contava mais que teria que me pagar por aquele valor, e eu a surpreendo. Então esse é um dos pontos, né, principais da prescrição, deixar com que as relações elas sejam seguras e previsíveis. Trazendo de volta para o âmbito do direito ambiental, como isso se aplica nos processos ambientais e qual o impacto disso? Nós temos alguns temas muito importantes para trazer, né, nesse aspecto. E aí, vamos falar também sobre a parte do direito administrativo, né, junto da administração pública no sentido do poder de polícia e tudo mais. Mas agora eu queria falar um pouquinho sobre a parte contenciosa, né, ou seja, perante o judiciário, para a gente falar do tema que foi decidido pelo STF recentemente, que é o tema 999, e ele fixou uma tese muito relevante para os casos de dano ambiental, por exemplo, que foi a seguinte tese: é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. Qual que foi o contexto, né, do caso que ensejou essa decisão? Lá nos anos 1981 a 1987, houve uma invasão, entraram, né, de maneira ilegal mesmo em uma área de reserva indígena, né, área de proteção para os indígenas. A comunidade deles se chama Axaninca Campa, é lá no Acre. E nessa época, né, nos anos 80, houve então a finalidade desses exploradores de irem lá para extrair madeiras, como mogno, como cerejeira e outras madeiras raras, né? Então, assim, houve ali um dano ambiental, patrimonial, dano moral também pela invasão daquela comunidade indígena. Então, por ter sido algo que ocorreu lá nos anos 80 e estava se arrastando um julgamento até 2020, havia então aquele pedido de prescrição, né? A parte ré, que foram esses que extraíram, né, essas madeiras de maneira ilegal, estavam falando, não, já tem tanto tempo, prescreveu e tudo mais. Mas aí então o STF trouxe ali o tema 999, que fixou essa tese, que é imprescritível a pretensão de reparação civil do dano ambiental. E por que houve essa decisão? Qual que é o fundamento por trás, a lógica jurídica? É de que o meio ambiente é um bem difuso, da coletividade, ele é de interesse amplo, então social, ele é indispensável para a sobrevivência das pessoas mesmo, e ali de forma específica para aqueles indígenas que tiram o que vão comer, tudo deles é voltado para o meio ambiente, obviamente, e isso é intergeracional, né? Vai além daquela geração de pessoas que ali estavam, ia para os seus descendentes e afeta toda a comunidade como um todo, não só a deles, mas as pessoas ao entorno e, de certa forma, né, o efeito borboleta ele afeta o mundo como um todo. Se a gente for pensar o impacto que o Saara tem na floresta amazônica, enfim. Então, o direito ambiental ele tem esse viés de proteger um todo, um bem coletivo. E por isso, essa proteção ela tem que ser ampla, não só naquela região, no contexto geográfico, mas ampla no tempo também. Por isso que abrange esse lapso temporal que é indefinido. Aí, nesse caso, essa proteção do meio ambiente, ela supera, então, há um diálogo entre princípios, né? A proteção integral do meio ambiente e ali o que a Luísa trouxe muito bem, falando sobre a segurança jurídica e a duração razoável do processo. Nesse caso, essa discussão demonstra que o meio ambiente ele é tão importante que ele supera esses pontos, né? Nesse diálogo entre os princípios. E aí eu queria trazer também um pouquinho sobre o que seria essa reparação civil do dano ambiental, né? É, a princípio, o ideal é que se repare o meio ambiente, ou seja, haja ali um reflorestamento, por exemplo. Aquelas madeiras que foram, as árvores que foram cortadas para gerar essas madeiras ali para, enfim, diversos empreendimentos, para venda, etc. De mogno, cerejeira. O ideal seria, então, o reflorestamento, repondo essas mesmas árvores nativas. Mas supondo que não seja possível, foi algum outro tipo de dano ambiental que não seria reparável, haveria então a necessidade de uma reparação patrimonial, né? Aí, através disso, o poder público teria recursos suficientes para depois, de alguma forma, tentar relativizar, mitigar esse impacto ambiental. Então, quando se fala de reparação civil desse dano ambiental, é nesse ponto. A reparação in natura, reparação monetária ou eventuais outras formas de reparação.
E aí, como eu falei, né, é uma tutela que a Constituição trouxe muito bem, né? Esse princípio da proteção integral do meio ambiente foi positivado. Na Constituição tem o artigo 225 que fala sobre essa questão, que o meio ambiente é um bem de uso da comunidade, é difuso, ele é intergeracional. Então, há toda uma preocupação garantista mesmo da nossa Constituição de 1988 sobre se preocupar com esse bem que é tão relevante. E aí, qual que é então o impacto dessa decisão para as empresas, né? Vamos trazer aqui um caso prático, é, pensando o seguinte: as empresas, sabendo que o dano ambiental não prescreve, elas vão ter que tomar mais cuidado, correto? Elas vão então investir em formas de tecnologia que vão afetar menos o meio ambiente, que serão de forma, além de gerar menos impacto, também renováveis, tecnologias que vão realmente diminuir não só o impacto, né, que o impacto qualquer atividade vai gerar, mas o dano, mitigar possibilidades de se causar dano, porque isso se trata de empresas que utilizam recursos naturais ou que têm um potencial poluidor em suas atividades. Então, tendo então esse medo, de certa forma, né, um caráter realmente disciplinar de forma preventiva, tendo esse medo da punibilidade ad eterno, essas empresas vão tomar muito mais cuidado e evitar esses danos ambientais. Isso aí gera diversos benefícios para a comunidade, para o meio ambiente como um todo. Então, esse foi o intuito, né, do STF ao fixar essa tese de que é imprescritível o dano ambiental. E aí, só para diferenciar um pouquinho, né, eu tinha falado inicialmente sobre a questão contenciosa, né, perante o judiciário, e a outra face, né, que é a questão mais administrativa. O poder público, vamos citar o município, o estado, eles têm também a sua pretensão de punir, aplicar multas e outros tipos de sanções, que é um exercício do poder de polícia, né? Que se difere daquilo que se discute no âmbito judicial, como eu vinha dizendo. Um fala sobre a reparação, e aí reparação, como eu falei, né, vai abrangir, então, a reparação in natura, a recomposição de uma descontaminação de um solo, o reflorestamento, a limpeza de um rio, enfim, diversas questões que se diferem da pretensão do poder público de aplicar uma multa, uma sanção. Então, são duas coisas diferentes. A que é imprescritível é aquela da reparação, seja ela financeira ou da reparação natural. A outra, ela é prescritível, e a Luísa vai falar um pouco mais sobre isso, né? Que se trata exatamente desse poder de polícia de aplicar uma multa e outros tipos de sanções. E é só importante arrematar também que as duas coisas elas coexistem, Sim, né? Então, o mesmo fato ele pode gerar uma obrigação imprescritível de reparação ambiental, mas ele também pode gerar uma possibilidade de punição por parte do Estado. Ele pode gerar uma punição por parte do Estado que tem a sua prescrição, né? Então, é importante a gente ter isso em mente também. Inclusive, houve um caso de grande repercussão que o nosso escritório, né, a equipe de direito público esteve envolvida. Você pode falar um pouco sobre ele? Então, foi o famoso IRDR da prescrição intercorrente. Eu acho que o pessoal que trabalha com direito ambiental no estado de Minas Gerais, eles estão bem a par, né? É um caso que realmente deu bastante repercussão, que causou bastante orgulho para nossa equipe. Foi um trabalho feito às muitas mãos. Então, não estão aqui, mas eu não posso deixar de reconhecer também o trabalho e a contribuição importantíssima da doutora Isabela, que também faz parte da equipe, e do doutor Glaucus, que é o sócio responsável pela equipe, também do Rafael. A gente trabalhou muito nisso e foi um caso que a gente identificou um problema, né, sério no estado de Minas Gerais em relação à prescrição, que é em relação a uma parte específica da prescrição, que é o que a gente chama de prescrição intercorrente. O que é isso? A gente falou que quando a gente tem uma violação de direito, né, a gente tem um prazo para que esse direito seja cobrado. E esse prazo se chama prescrição. Só que muitas vezes, e eu acho que todo mundo conhece isso, existem aqueles processos intermináveis. Ou seja, o processo é ajuizado, a gente entra com recurso, o recurso fica 5, 6, 7 anos sem ser julgado, 10 anos depois você esqueceu que aquilo ali existia, vem a administração e te aplica uma multa, né? E o caso que a gente pegou em específico, ele foi um pouco sobre isso.
12 anos atrás, a administração entrou com um auto de infração, o nosso cliente, ele recorreu. 12 anos depois, a administração julgou isso, né? E aí a gente teve realmente um transcurso de prazo enorme, e isso causa uma correção monetária significativa. Então, os casos em que a administração deixa passar por tantos anos assim, isso causa um aumento significativo no valor da multa. Isso é uma coisa que acaba sendo impeditiva para a maioria das empresas se regularizarem nesse caso. Então, uma multa que era uma multa bem pequena, com a atualização, correção monetária, juros e multa de uma década, vira uma multa fora do normal, né? Isso causa um impacto financeiro na empresa muito grande. E a gente, nesse caso, a gente foi fazer a nossa pesquisa jurisprudencial, que é de praxe, quando a gente vai trabalhar num caso, a gente fez o nosso levantamento jurisprudencial. E aí, o que a gente identificou, né? Que existem 3 posições principais do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em relação à prescrição intercorrente, principalmente nos processos administrativos. Por quê? O Instituto da Prescrição Intercorrente, que é o reconhecimento da prescrição quando você entra com o processo e deixa o processo parado por muitos anos, ele é um instituto que ele é previsto, por exemplo, na Lei Federal de Processo Administrativo, que é a Lei 9873 de 99. Só que na legislação mineira de processo administrativo não existe o Instituto da Prescrição Intercorrente. Então é como se houvesse um silêncio, uma lacuna na lei que não fala sobre a prescrição intercorrente. E aí, o que a gente identificou é que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ele adotava 3 posições divididas quase que equitativamente, assim. 1/3 adotava a posição de que, como não existia uma lacuna na lei, né? E aí, quando a gente estuda a teoria da geral do direito, a gente chama essa lacuna, ou seja, o defeito da lei de se integrar, porque o direito ele sempre tem que ser um sistema coeso. Então, o defeito do direito de se integrar a gente chama de antinomia. E é função do julgador resolver a antinomia no caso concreto. Então, a gente tem uma lacuna, ou seja, o Estado de Minas Gerais ele não tratou sobre isso. O direito da prescrição intercorrente seria, de acordo com esses julgadores, um direito fundamental, baseado justamente na ideia de duração razoável do processo de segurança jurídica, que realmente é inacreditável você ficar com um processo correndo 10, 12, 15 anos, né? Sem que exista qualquer motivo para isso. Então, o processo só ficou na gaveta por 10 anos, não houve nenhuma necessidade de diligência, não houve necessidade de esclarecimento de fatos, não houve dificuldade no meio do processo, o processo só ficou esquecido na mão da administração, né? E no final das contas, a administração ainda se aproveita desses 10 anos, desse prazo enorme que ela ficou com um processo esquisito, para cobrar uma multa com um valor muito alto. Então, justamente entendendo isso, é que o próprio TJ, alguns julgadores do TJ, entendem que a prescrição intercorrente ela é um direito fundamental. E por causa disso, a gente precisa fazer uma aplicação analógica de uma outra norma, que é o decreto 20.910 de 1932, veja bem, 1932, que se fala que a pretensão de cobrar da administração, para a administração cobrar alguma coisa, prescreve em 5 anos. Então, o prazo de 5 anos vem daí. E aí, esses julgadores aplicavam um prazo prescricional de 5 anos, analogicamente, reconhecendo a prescrição intercorrente nesses casos. Por outro lado, alguns jogadores entendiam uma coisa que é o seguinte, que se o legislador não dispôs, se o legislador não colocou a existência da prescrição intercorrente, não cabe ao juiz criar essa lei onde o legislador não criou. É o chamado da teoria do silêncio eloquente. Se o legislador não quis, se o legislador não colocou, não é porque há uma lacuna, é porque o legislador entendeu que não era passível de ser colocado. Essa é a teoria do silêncio eloquente. Esses julgadores entendiam que, como no estado de Minas Gerais não havia a previsão da prescrição intercorrente, não caberia ao julgador colocar essa prescrição onde a legislação não permite. Então, eles entendiam isso para não reconhecer a prescrição e reconhecer a validade dessa cobrança de 10 anos depois, por exemplo, né? E depois de 2020, quando houve o julgamento do tema 999, e é por isso que a gente entende a correlação entre os dois, e é importante a gente trazer aqui,
Alguns julgadores passaram a entender que, como o STF entendeu no seu tema 999, que a pretensão de reparação do dano civil, reparação civil do dano, perdão, ela é imprescritível, o processo administrativo de fiscalização ele também seria. Então, eles passaram a adotar isso para reconhecer que não é que existe a lacuna, mas isso não prescreve. Então, a gente não pode ter essa prescrição. E a gente entendeu que existia essa dificuldade, né, ia um pouco na sorte, de com quem que você caiu o resultado do seu processo, e isso é inadmissível no âmbito do judiciário. O judiciário ele tem que ter uma jurisprudência coesa, né? Porque essa jurisprudência coesa, ela dá segurança jurídica para a pessoa que vai ao judiciário. E com o Código Civil de 2015, e aí é o hábito, né? Porque eu já estava com um novo Código de Processo Civil, que já tem 10 anos. Um novo Código de Novo, Processo porém não tão novo 10 assim. anos do novo CPC. Mas realmente foi uma novidade que foi inserida pelo Código de Processo Civil de 2015, que é um incidente processual que se chama incidente de resolução de demandas repetitivas. Que é isso? Quando você avisa para o tribunal que existe uma divergência jurisprudencial muito grande, que está causando problemas, e o tribunal ele manda parar todos os processos que dizem respeito ao mesmo tema, que é o que a gente chama de sobrestamento. Então, o tribunal ele suspende todos os processos tramitando. Ele elege um processo para julgar como representativo daquele problema. E aí ele vai estabelecer um precedente judicial que vai ser aplicado para todos os casos igualmente. E aí foi, de fato, a nossa alegria que a gente apresentou, a gente levantou essa questão, levantou essa bola para o TJ. A gente apresentou a divergência jurisprudencial, o TJ entendeu, e aí, de fato, nosso caso foi selecionado como representativo da controvérsia. Realmente, para a gente, foi uma alegria muito grande, inclusive, ver que isso movimentou vários setores da sociedade, e isso movimentou vários atores do direito ambiental. Então, a gente teve a contribuição de vários amicus curiae, que são os chamados dos amigos da corte, que são terceiras pessoas que não têm nada a ver com o processo, mas que ela entra no processo justamente para poder dar mais substrato. Então, a gente tem organizações da sociedade civil, protetoras do meio ambiente, organizações não governamentais, organizações dos setores produtivos, todo mundo dando e explicando qual que é a posição deles sobre aquele caso. Isso vai ser julgado até o meio do próximo ano, porque ele tem um prazo de 1 ano para ser julgado, para a gente ter essa pacificação no âmbito do Estado de Minas Gerais. E aí, curiosamente, depois que a gente entra com o IRDR e o IRDR gera essa repercussão, o Estado de Minas Gerais faz uma modificação na lei de processo administrativo e inclui o Instituto da Prescrição Intercorrente. Então, a prescrição intercorrente, atualmente, ela existe no Estado de Minas Gerais. Daqui para frente, a gente já trata como uma prescrição intercorrente dentro do âmbito do processo administrativo estadual. Só que existe o passivo, existe o que ficou para trás, existem as pessoas que ficaram no limbo. E é importante que a gente fale sobre esse processo das pessoas do limbo, porque a ideia de um silêncio eloquente, que é justamente o que é utilizado por grande parte dos julgadores do Estado de Minas Gerais para justificar o afastamento da prescrição intercorrente no caso, ela é uma ideia que existe quando a gente está pensando em estender benefícios para outras áreas. Então, por exemplo, se a Constituição fala que aos juízes é garantido o privilégio da vitaliciedade e o privilégio da imovibilidade, que eles ficam a vida inteira no carro e não podem ser movidos de cargo. Eu não posso, enquanto legislador, estender para outras pessoas esse benefício porque a Constituição falou, eu quero que eles tenham, eu não quero que mais ninguém tenha. Então, isso que é o silêncio eloquente, né? É quando a Constituição fala, não é que eu esqueci de colocar outras pessoas, eu não quis que outras pessoas tivessem. Eu quero que só essas pessoas tenham esse benefício. Ou, por exemplo, no caso de professores que aposentam um pouco mais cedo, eu quero só que essas pessoas, só essa categoria, porque eu tenho motivos específicos para dar esse privilégio, essa benesse para essa categoria. Só que no caso, a gente não está falando de benefício. A gente está falando de uma função primordial do funcionamento do judiciário. E a gente está falando de uma função primordial, inclusive, do controle do próprio poder do Estado, do controle da figura do Estado, da limitação do poder do Estado. Seria inacreditável e seria incompatível com o Estado democrático de direito se a administração pudesse manter processos administrativos esquecidos na gaveta por 15, 20 anos e depois cobrar isso.
Entendeu? Isso não faz sentido dentro de um arcabouço de um Estado democrático de direito. Então, a gente não está falando da extensão de uma benesse. A gente está falando de uma ausência, uma lacuna que precisa ser resolvida. E essa é uma função específica, e isso está falando com todas as letras na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é a LINDB, está falando de forma expressa que o legislador ele precisa resolver as antinomias quando ele vai decidir o caso. Então, ele não pode virar e falar assim, não tenho nada que fazer por você. Não pode, ele não tem essa alternativa, ele precisa decidir. E aí, a outra coisa que a gente percebeu, e aí por isso que a gente quis trazer esses dois temas juntos, é porque o tema 999 ele tem a sua importância quando a gente fala de reparação civil dos danos, quando a gente fala de reflorestamento, a gente fala, por exemplo, da reparação em casos de acidentes ambientais. A gente está falando disso, são questões que a gente precisa retomar aquele meio ambiente, tornar aquele meio ambiente de volta para o que ele era, ou o mais próximo do que ele era. Só que isso é uma coisa, isso é uma obrigação do infrator para com a sociedade. Só que o poder do Estado de fazer qualquer tipo de fiscalização, ele tem que ter um limite, porque senão a gente não vive num Estado democrático de direito. Para a gente viver no Estado democrático de direito, a gente precisa entender que o Estado ele tem limitação, e ele precisa ter essa limitação. Como a gente estava identificando essas dificuldades no trato da prescrição intercorrente no âmbito do Estado de Minas Gerais, a gente entrou com o IRDR, e o IRDR ele é uma figura que, por mais que já tem quase 10 anos, ele é uma figura muito nova, porque ele é um processo que ele cabe recurso, então a gente pode levar IRDRs para os tribunais superiores. Isso tem um trâmite que é demorado, então isso significa que agora que a gente está começando a ter questões procedimentais, práticas e materiais em IRDRs apreciadas pelos tribunais superiores, então agora que a gente está começando a ter uma ideia mais correta do que é, como funciona e como se aplica o IRDR, e é importante para saber que esses processos eles estão sobrestados, então isso é uma carta na manga aí para o empreendedor que está às voltas com essa questão, e que pode saber que isso está sobrestado, que um processo que fala sobre uma prescrição intercorrente no âmbito de um processo administrativo, ele está parado, ele precisa estar parado, e, de novo, a gente está à disposição aí para ajudar nessas necessidades. Não, de fato, esse trabalho que a equipe, né, do Direito Público realizou foi muito importante nesse sentido. Mais uma vez, parabéns, Luísa Santos, Rafael Mesquita, e os que não estão aqui, né, doutor Glauco Simas e doutora Isabela Lima, que esse trabalho é muito relevante para todo empresário, de ter mais segurança jurídica quanto a esses casos, né? Obrigado. Não, parabéns a vocês. Muito obrigada por esse bate-papo. Eu gostaria de deixar uma deixa para vocês, caso vocês queiram deixar algum recado, alguma coisa, algum adendo, né, sobre esse tema aqui para o empresário que está nos assistindo, algo que vocês consideram relevante para a gente finalizar isso aqui com um recadinho. É mais no sentido de, talvez batendo mais na tecla da prescrição intercorrente, né? Sim, Lembrar que processos que estão parados há muito tempo, né? Então, as empresas podem estar sendo acusadas, né? Processadas pelo poder público de alguma forma, que elas possam então se atentar. Olha, se esse processo meu que está me cobrando uma multa que já está exorbitante por conta do tempo que se passou, dos juros, etc. Será que não houve então a prescrição intercorrente porque ficou muito tempo parado? Então é mais nesse sentido de chamar essa atenção para isso, né? ficar ligado, Exatamente. procurar seus direitos. Exatamente. E eu acho que talvez uma última coisa para fechar, uma coisa que a doutora Camila, do ESG, do Compliance... Doutora Camila Andrade. Isso. Ela sempre fala que é o seguinte, quando a gente tem essa perspectiva de se manter antenado tanto aos desenvolvimentos de práticas sociais e da importância da gente se manter antenado nisso, mas sim e também do cumprimento da norma, a gente sempre está se adiantando e trazendo mais valor para o nosso negócio, né? E a gente se torna mais competitivo nisso. E quando a gente fala de prescrição, e a gente está falando de prescrição intercorrente, é justamente para a gente ter como garantia de que, cumprindo corretamente a nossa parte, o Estado também vai cumprir corretamente a dela, né? Então, quando a gente entra na questão da prescrição intercorrente do Estado de Minas Gerais, e em outros estados, é importante ressaltar isso também, que não é só no Estado de Minas Gerais que isso é contencioso, isso também acontece em outros estados, não é pacificado.
tá? E quando a gente entra nesse meio, o que a gente precisa entender é que é uma salvaguarda para o próprio empreendedor cumprir as regras, entendeu? Então a gente tem a balança. Por um lado, se eu causo um dano grave ao meio ambiente, essa obrigação de reparar isso não prescreve, então eu preciso ter isso em mente. Mas, por outro, eu preciso saber que se eu cumprir todas as regras e tiver um deslize, porque acontece no dia a dia da prática, esses deslizes acontecem, e é justamente para isso a função fiscalizadora do Estado, que esse deslize vai ser cobrado de maneira justa, que eu vou ter o meu direito de defesa, que vai ter uma duração razoável, e que eu não vou ser surpreendido décadas depois com multas de valores vultosos que podem, inclusive, inviabilizar a própria operação, né? Então, é um sistema delicado de equilíbrio entre as duas coisas, que é importante que a gente tenha em mente que funciona, que precisa funcionar para as duas partes. Então, as duas partes têm o que a gente chama no direito constitucional de checks and balances, né? Que são os pesos e contrapesos. Que a gente precisa ter esse equilíbrio entre as duas, e é importante você tentar isso. E aí, de novo, fica aí o alerta, né? Primeiro, para resistência recente da prescrição intercorrente no estado de Minas Gerais. Segundo, para a existência do IRDR e o efeito dele de sobrestamento dos processos. Então, os processos que estão sobrestados ou os autos de infração que estão sendo cobrados durante esse período, eles precisam estar sobrestados por causa disso. E, de novo, o nosso compromisso para, de fato, fazer valer a interpretação mais correta do direito nesse caso, que a gente entende que é a aplicação da prescrição intercorrente, o reconhecimento do direito que é constitucional, direito básico, fundamental, de uma duração razoável do processo. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. O prazer é nosso. Não, sempre, inclusive, próximos a gente já vai agendar outros temas para a gente trazer aqui e desvendar várias questões jurídicas para o nosso ouvinte, né? Espero que vocês também tenham gostado desse bate-papo. Aproveito para convidá-los para seguir as nossas redes sociais e acompanhar o nosso podcast. Nós estamos no site vmsadvogados.com.br, no YouTube e no Spotify. A gente fica por aqui. Quaisquer dúvidas sobre este e outros temas, entre em contato com a nossa equipe que está apta para respondê-los. Até breve!